São agora de Deus em Romanos 11. Quem é que veio a todos os episódios dessa saga até agora aí? Levanta a mão aí. Eu só não vi na mais tretática. Qual? A super treta? Ela não veio muito por isso, porque ela é dona do muro. Ah, é dona do muro. A firma, na verdade, é mais elevada que a gente. Ela está acima, né, de nós. A gente caiu no muro e ela está no alto. Vamos passar uma folha aqui, o David vai passar aqui com a gente. Nós vamos estar estudando hoje Romanos capítulo 11. Não sei se a voz está chegando aí fora. Está chegando? Chegando legal, né? Se tiver alguém aí trabalhando, fazendo alguma coisa, pede para parar, vamos ouvir a palavra de Deus. Vou pedir que os irmãos possam abrir Romanos capítulo 11 e a gente possa junto estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Aqueles que estiveram em quase todas ou em todos os capítulos, que bom. Acho que eu mesmo, trabalhando com os irmãos aqui, eu aprendi muito mais Romanos do que nas vezes onde eu estudei Romanos. Mas hoje a gente tem aqui um capítulo que finaliza um tipo de ideia, né? Já vou passar para o meu irmão aqui, mas nós vamos estar fechando um conceito de ideia geral que começa no 8, no 9, vai para o 9, vai para o 10 e no 11 ela se estabelece. E o 12 ele representa um começo diferente de uma nova etapa do próprio livro, explicando uma outra trajetória que a gente vai ver semana que vem. Capítulo 12, riquíssimo, maravilhoso. Não sei se é um capítulo que a gente consegue paralisar ele com uma semana. Olha aí, meu amigo, chegando aí. Pô, senta aí em algum lugar, cara. Onde é que tá aí? É o melhor pastor do mundo, cara. É o pastor do mundo. E aí, cara? Tem que ter, cara. Pô, pastor, tem ali. Tá do lado da Moreira ali. Isso aqui que me ganhou pra Jesus, né? Quem? Não, ela? alguém me ganhou pra Jesus, não. Ela me ganhou pra teologia. Foi ela. Pra gente ter Ela? Pode dar ele, eu acho que vai usar. Daqui a pouco eu vou botar uma pastora da igreja. Ele tava com a almofada na mão. Deixa eu atrapalhar você. Que isso, velho? Que isso? Obrigado, senhor. Chega uma folha aí. Não sei se chegou. Ih, não, acabei de botar aqui. Chegou aí. Então, irmãos, a gente estava em 8, 9, 10 e agora o 11 ele desenvolve esse fechamento para essa história toda aí. Tá bom? Vou passar pro David se ele quiser fazer alguma consideração inicial aí. Não, beleza. Você falou, e assim, só pra, na verdade, colaborar com o que você falou, a gente tende a ler, por exemplo, tipo, que a gente fez a leitura, né, de Romanos 9, e quase sempre a leitura que a gente faz é uma leitura arminiana ou uma leitura calvinista do texto. Mas, assim, na verdade, assim, se a gente ler só nesse sentido, a gente acaba tirando grande parte da riqueza do texto. O pastor Gilei até estava comentando comigo essa semana, diz que na verdade Romanos 9 começa em Romanos 8 e acaba em Romanos 11. Né? Eu estava conversando com um amigo, meu pastor Godinho, que não chegou ainda, a gente estava conversando, e eu falei, cara, assim, eu não consigo, por exemplo, usar Romanos 9, 10, 11, numa perspectiva soteriológica. Assim, não, nada contra quem usa, mas eu não consigo. Eu acho que, tipo, Romanos de 8 a 11 tinha que ser tema de um congresso de ministério de louvor. Alguma coisa do tipo, assim. Porque, cara, isso precisa colocar nosso joelho no chão. Eu não consigo ler isso de pé, assim, eu não consigo ler isso... eu não sei, pode ser assim, não consigo ler isso de uma outra maneira, sem ser puramente devocional. E a gente vai ver como Paulo ele conclui, né? Isso aqui é quase como o capítulo 11 é quase como uma doxologia grande, tipo... Doxologia a gente pode ter como exemplo aquele negócio que o pastor faz no final do culto, que ele agora, que o grande amor e tal, para fechar o culto mesmo. Né? E Paulo meio que faz isso no capítulo 11, ele vai relembrando as ideias desde lá do capítulo 8, na verdade, ele vai relembrar a ideia que desde do profeta Isaías, os profetas lá atrás, para trazer a igreja de Roma para uma perspectiva de adoração a Deus. A partir do capítulo 12, ele passa por um aspecto muito mais diário da vida. Ele vai começar a falar sobre coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, não corriqueiras, mas coisas que você faz, né? Coisas triviais do dia a dia, e como Deus se manifesta nisso. Mas a partir até o capítulo 11, ele está lançando as bases, vamos dizer assim, mais teóricas da coisa para trazer a igreja a estar de joelhos diante de Cristo, né? Diante da soberania de Cristo.
É interessante porque quem pegou os outros capítulos da saga, Paulo está desde o capítulo 4 batendo no negócio da obra, né? Ele tá, mas não é por obra, mas não é por obra. Aí tu entra no 5, tu também não é justificado por obra. Aí 6, 7, 8, ele vai gritando no ouvido de todo mundo de que não é por obra. E aí, de repente, vai rolar uma preocupação do camarada que é judeu, né, e tá lá na igreja de Roma. E aí ele vai ler aquilo tudo e falar assim, essa carta deve ser contra mim, no mínimo. Mas aí Paulo já entra no capítulo 11, a gente pode olhar junto. Dá uma olhadinha aí, capítulo 11. Vai falar assim, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Então assim, Paulo ele quer de cara acabar com uma ideia de que pode gerar, dentro do coração daquele que é judeu e está naquela igreja, uma ideia de que Paulo está sendo contra os judeus daquela igreja, ou contra os judeus convertidos a Jesus Cristo naquela igreja. Ele não está sendo contra. Paulo não está falando de que as obras que esses judeus faziam, elas eram pecados. Mas ele está tentando, cada vez mais, numa progressiva, assinalar que elas não seriam capazes de tornar ninguém salvo. Elas não seriam capazes de justificar ninguém, elas não seriam capazes de dizer que alguém era melhor diante de Deus. A preocupação de Paulo em relação a obras não é necessariamente de que essas obras são ruins. Tanto é que a gente leu nos capítulos anteriores, Paulo falou assim, eles queriam fazer algo para Deus, mas sem entendimento. Paulo vai falar que o zelo deles era um zelo sem esse discernimento, sem essa capacidade de entender que o que eles estavam fazendo poderia e deveria ser algo muito bom, mas de que não seria capaz de salvá-los, né? E aí, se você der uma olhadinha na sua folha, está dizendo assim, ó, aqui na abertura. Capítulo 11. Nesse capítulo, o autor completa seu raciocínio sobre a justiça de Deus na história, iniciada no capítulo 9. Né? Interessante, o David mencionou de que, apesar da gente ter falado sobre calvinismo e arminianismo durante 2 capítulos, pelo menos, aí, não é sobre salvação arminiana ou calvinista, mas David assinalou a questão da adoração. O autor aqui já vai falar sobre justiça, sobre como Deus posiciona a sua justiça em relação às obras, né? E obra nenhuma o compra. Mais à frente, aí vai ler, no finalzinho vai dizer assim, aqui ele vai discorrer sobre o propósito de Deus para Israel e para a humanidade. Verso 2 é explicado, diz, não rejeitou o seu povo. Essa expressão é uma forma de adaptação que Paulo faz do Salmo 94:14, tendo também em vista 1 Samuel 12:22. Ele aplica aqui seu conceito de predestinação já apresentado em 8:29-30, que se introduz com a expressão de antemão conheceu. A preocupação de Paulo aqui de construir uma ideia clara de que não é por obras é também uma ideia de construir no coração do judeu convertido de cara, não, você não é um cara errado diante de Deus. Mas, realmente, se tivermos que falar sobre salvação, se tivermos que falar sobre como adorar a Deus, as obras não o recomendam. Essa é a preocupação de Paulo, e ele já logo se posiciona, olha, eu também sou judeu. Né? Eu também sou judeu. Uma vez eu estava vendo uma situação intrigante. Aquelas falas assim que são generalistas, e existe a fala generalista de que todo generalismo é burro, embora a fala também seja generalista. Mas sabe assim, filho de pastor? Filho de pastor é tudo perdido. Já ouviu essa frase? Já. Que isso, tem filho de pastor rindo aqui? Filho de pastor é tudo perdido. Filho de pastor, nossa, eu não conheço. Eu sei que você é filho de pastor. Tem duas. Ó, Daira é filha de pastor ali. Não, tem 2 aqui. Tem mais algum filho de pastor aqui? Não? Filho de bispo. Nossa, Ridículo isso aqui, né? ridículo. Deu até um nojinho assim. É piada interna, é horrível. É porque o pai dele tem bispo no nome. Evangelista também. Nossa! Tá bom, então assim, você já ouviu essa fala? E faz parecer que é um julgo negativo e ruim ser filho de pastor. Sabe aquelas falas que parece que atribuem um certo peso negativo a algo que deveria ser bom? De fato é muito bom ser filho de uma família pastoral instituída, saudável, é maravilhoso, é uma benção. Imagine as coisas que você vai aprender, coisas que talvez pessoas que vão levar anos para aprender, você já vai entender ali no cerne, é maravilhoso. Mas a pior coisa é que se isso acontecer sem o entendimento, pode ser um peso muito grande. Então Paulo tá tentando dizer assim, não é ruim de forma alguma o fato de que vocês têm uma história com Deus. Isso é maravilhoso, vocês têm uma história com Deus. Só que por mais que a história de vocês com Deus seja longa,
e você tenha trabalhado muito em prol de manter essa ideia de história com Deus, ela ainda não é o suficiente para te recomendar a Deus. Então, por mais que você seja um filho de pastor, um filho de bispo, evangelista, por mais que você seja, né, o supra-sumo papal, ainda assim, você precisa de uma história pessoal, relacional e salvífica com Deus. Um Deus pessoal. Tem muita gente que tem dificuldade de ver Deus como um Deus pessoal. Eu já ouvi muitas falas assim, eu tenho dificuldade de ver Deus como pai. Eu tenho dificuldade de ver Deus como alguém. Muitas vezes eu ouvi essas falas em conversas, tipo, eu não oro. Por que eu não oro? Eu não oro porque eu não consigo ver Deus como uma pessoa. Deus é um ser pessoal. Deus é relacional. Com Deus você fala e Deus ouve. E Jesus comprou isso pra gente. Então, assim, entender que se você tem uma história com Deus, um tio, um avô... Eu fui visitar uma igreja um dia desse e o cara começou a falar bem de uma pessoa. Não sei se tem alguém aqui que... Começou a falar bem de uma pessoa, e falar bem. Porque o pastor que estava nessa igreja era uma benção, e começou a falar bem, começou a falar, qual é o nome desse pastor? Aí ele falou, é Elber. Elber é meu tio, cara. Tipo assim, é meu tio. E ele estava falando de uma trajetória que eu não conhecia. Do meu próprio tio. Né? Tio da minha mãe. Se ela estiver aqui, ela vai querer levantar a mão para falar dele. Então assim, tem história com Deus? Amém? Você tem história com Deus? Você tem vida com Deus? Você tem família que tem história com Deus? Teu pai tem história com Deus? Tua mãe tem história com Deus? Beleza. Só que se você estiver vivendo uma não relação com Deus, o seu possível zelo, até o seu zelo pode ser uma destruição para você. Porque ele pode querer comprar uma carta de indulgência, né? Fala, Deus, aqui ó, tô aqui ó, filho de pastor, né? Filho de evangelista, né? Bispo, né? Segue. Não, assim, e é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente olha para a nossa realidade de igreja, né, a gente tem muitas pessoas paradas, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas pessoas extremamente sobrecarregadas. Pessoas que trabalham tanto, fazendo tudo na igreja, e assim, não é pelo trabalho em si, mas muitas vezes as pessoas que trabalham muito acabam tendo dificuldade de ter essa perspectiva de Deus enquanto pai. Ver Deus muito mais como um patrão, ou muito mais como alguém que manda fazer alguma coisa e por isso faz. Né? E a gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente não tenha esse zelo a ponto de a gente trabalhar porque acha que tem um Deus que manda fazer um monte de coisa e a gente não aprende a descansar no pai. Foi justamente do filho mais velho, né? E acabar tendo problema com os próprios irmãos por conta disso. E tu falou da parábola aí, né, do filho pródigo, os dois são escravos. Sim. Um é escravo de si mesmo em prazer e o outro é escravo daquilo que espera que o pai faça, sendo na verdade que o pai queria era uma relação filial com ambos. Então assim, Deus quer uma relação filial conosco. Às vezes passamos por trauma na família e a maneira como os nossos pais, às vezes, talvez não articularam uma relação saudável, pode ter deturpado o caráter daquilo que seria e deveria ser a figura de pai na vida de cada um aqui. Mas isso não significa que Deus não possa voltar toda essa história e colocá-la no lugar. Eu creio muito nisso. Meu pai foi um bom pai e é um bom pai para mim. Mas eu conheço muitas histórias de pais ruins. Sim, não tem como a gente não dizer, ser hipocrisia, falar, não, esse é o pai. Não, sim, é seu pai, mas a história não é legal. Mas Deus está aí. E Ele está aí para ser o pai pessoal de cada um de nós. Né? Vou ler mais um pedacinho aí, tu joga para tu também. O verso 4, vai falar, a gente pergunta, fala, mete o dedo na cara. Aí vai dizer assim, eu vou vindo 3. Senhor, ela fala de Elias, tá? Naquela situação lá e tal, com Jezabel, o pessoal toda aquela loucura dele lá. Senhor, mataram teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É muito interessante. Quando você pega essa expressão no contexto de Reis, Elias está meio que falando assim, cara, eu acho que eu sou o único cara que ama Deus de verdade. E aí Deus vai tratar com eles dizendo que não é o único cara não. Inclusive eu já tenho um pessoal separado aí que é gente boa que nem você. Mas aqui, nesse contexto, Paulo está querendo dizer do cuidado de Deus. É minha avó. Oi, vó. Quer sentar não, vó? Ah, tá com pressa. Benção, fica com Deus. Beijo, mãe, obrigado. Gente, só aqui mesmo, uma bagunça dela. Um beijo, aí passa. Minha mãe pode. Ela, minha avó não parece nada comigo, né, cara? Ela parece mais que ela é bonita, né? Tchau, vó. Vai com Deus. Chegou o Diego, com cadeira nas costas, amarrado. Vamos lá, irmão, desculpa. Então, nesse contexto aqui, o Elias, ele tá falando a mesma coisa, mas Paulo tá usando o seguinte. Paulo está dizendo que Deus teve cuidado em cada momento da história de Israel de preservar pessoas para a continuidade do povo de Deus.
né? A gente vê isso na história de Esther, a gente vê isso em vários momentos onde Deus poderia ter permitido que a coisa acabasse, né? Mas não acabou. Até mesmo em momentos de ira santa de Deus, quando ele fala com Moisés, Moisés, afasta aí que eu vou acabar com esse povo e vou fazer um de você. Tipo assim, em nenhum momento Deus intenta acabar com tudo. Deus não estava interessado em acabar com Israel. Deus escolhe Israel, separa Israel, trata Israel, ensina Israel. Israel se desencaminha como a esposa de Oséias, mas ainda assim Deus cuida de pessoas ao longo da história. Eu estava olhando para minha filha Daniel e é impressionante o cuidado de Deus com Daniel e seus amigos. Sabe, o tempo todo Deus está lá cuidando. E Ele tem cuidado de nós. Só que aqui Ele vai ressaltar que não é mais por obras de Israel e nem por um conhecimento super específico que Israel tem acerca de Deus. Mas Ele vai falar aqui, ó, verso 5 final. Segundo a eleição da graça. Então, o ressalto que é a graça de Deus. Não mais o zelo dos fariseus. Não mais a astúcia de qualquer rabino. Mas assim, agora não é mais isso. Agora é graça. Claro que a gente sempre soube que foi por graça. Sabe, não tem esse negócio de lei e graça. Sempre foi graça. Só que a expressão da graça em dado tempo era a própria lei. E é claro que eles não entendiam a lei como uma expressão de graça, ou a maioria deles entendia a lei como uma expressão de faça isso e serás aceito. Né? Faça aí. Inclusive, só dar uma volta lá no que você falou. No início do versículo 2, né? Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Só para fazer um adendo que você falou mesmo, né? Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo. Né? E, cara, muitas vezes se a gente soubesse de tudo que ia acontecer com algum amigo nosso, ou tudo que um amigo nosso, uma pessoa que estivesse próxima da gente fosse fazer, a gente com certeza deixaria, no mínimo, deixaria de ser amigo dessa pessoa. No máximo a gente mataria para não deixar ela fazer isso tudo. Mas assim, o amor de Deus é tão grande, numa magnitude tão imensurável, que Ele conhece o seu povo, Ele sabe do seu povo e Ele continua cuidando. Ele olha para o povo de Israel e quando o relacionamento, vamos dizer assim, de Israel com Deus, ele termina ali, né, no final daquele livro de Malaquias, né, cara, se fosse a gente, cara, assim, o meu elo com Israel acabou, você vira as costas. E Deus não, Deus faz justamente isso. Deus escolhe um homem, escolhe o próprio filho dele, Cristo, e é o momento que o Cristo entra na história. E aí quando ele entra na história, o Israel se torna um povo muito maior, né? Muito mais filhos, todos chamados e capturados por essa graça que nos amarra e nos apaixona. Uma maneira muito especial, né? Você quer continuar? Pode. Versículo 6, versículo 5, né? Assim, pois, o tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que, o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. E aí aqui na folha está dizendo que no versículo 7, endurecidos. Esse verbo no grego tem o sentido de cegar, significando tornar-se insensível. E aí a gente volta para o versículo 8. Como está escrito, Deus deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E a gente vem para a folha, que diz que Paulo está citando Isaías 29:10. O Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Deuteronômio 24. O Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Né? E a gente entra de novo naquelas polêmicas bíblicas que a galera partidariza a coisa. E assim, apesar de ser uma passagem muito utilizada para isso, eu vou tentar dar uma fugida das polêmicas nesse sentido e olhar pelo próprio aspecto da adoração, pelo próprio aspecto da devoção a Deus mesmo. Né? Paulo aqui, mais uma vez, ele deixa claro lá atrás que Deus não destruiu o povo judeu ou o legado desse povo, que Deus continua cuidando desse povo, só que ele de novo ressalta que a salvação é pela graça. E aí ele olha para essa galera que estava se salvando pela lei e fala, cara, vocês tentando salvar pela lei, Deus endureceu o coração de vocês. Né? Olha que interessante, a partir do momento que a gente começa a lutar com as nossas forças para nos salvarmos somente pela lei, somente pelo que fazemos, somente por aquilo que representamos ser, Deus ele vai lá e endurece o coração desse povo. Né? Ele chama o povo, o qual ele quebra o coração. E o primeiro passo, e a gente volta para a própria parábola do filho pródigo, né? Na verdade, a parábola não é sobre o filho pródigo, mas é sobre um pai amoroso.
E esse pai amoroso, o único momento em que ele vê, de fato, um filho que reconhece que é filho na frente dele, é quando o filho pródigo volta. Quando o filho estava perdido, ele volta. Que é nesse momento que o filho se coloca diante dele e o reconhece como pai. Porque antes disso, nem o filho mais novo, quando pede herança e vai embora, mas o filho mais velho também não o reconhece como pai. Na verdade, a parábola é sobre isso. A parábola não é sobre você sair pelo mundo, gastar tudo que tem jeito e depois voltar como se nada tivesse acontecido. A parábola é sobre o seu pai estar te esperando todos os dias. Sobre o pai que quer ter um relacionamento de filho com você. Quer te olhar nos olhos, restaurar tudo aquilo que foi perdido e te dar muito mais da própria graça dele. É verdade. Verso 25, a gente pula para voltar, tá bom? Verso 25, tá? Ou seja, a gente vai no 25, mas vamos voltar lá para onde o David tá? Quebra um galho aí, foi lá? Quem pode ler o 25 aí? Quebra esse galho aí pra gente. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Obrigado. Olha o que acontece. Esse endurecimento de Israel, ele pode soar como se fosse uma espécie de injustiça. É como se Deus tivesse endurecido para deixar o pessoal de fora do negócio, né? Eu queria pensar com vocês rapidinho em Êxodo. Venham em Êxodo, por favor. Nós vamos ter uma situação em Êxodo que é muito interessante, porque nas pragas acontecem situações ali que são, no mínimo, assim, para você considerar em relação a essa questão do endurecimento. Porque talvez você possa tomar parte numa ideia de que o endurecimento é uma espécie de castigo de Deus, ou então pode vir de um Deus perverso, que vai escolher uns ou outros não. Ou então uma ideia de endurecimento de Deus tá chateado que o povo não querendo saber dele, agora eu vou bolar meu pó mágico de endurecimento. Aí aquele pessoal vai ficar endurecido um tempo, até que eu, sei lá, afresque a cabeça um pouquinho. Mas o que parece aqui, e eu acho que os irmãos podem olhar também, em Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 8, vai falar da praga das rãs, como muitas pragas que a gente vai ver. A praga das rãs vai terminar o verso 15, vai até o 15. Depois que alivia para o faraó não libera o povo. Claro, todo mundo conhece, né? Pessoa que é fã da Record, chegou junto lá. Mas o que acontece o verso 15 vai terminar assim, ó. Vendo, porém, faraó que havia o quê? Alívio, continuou de coração endurecido. Mas olha que interessante, né? Faraó deve ter ficado mexido com as rãs. Mas viu que houve um alívio, se fecha. Olha, interessante, a praga também dos piolhos, ela vai também nessa direção no verso 32. O 8:32. O 8:32. Quem pode ler? Mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir ao povo. Quem endureceu? O faraó endureceu o seu coração. Ele se fecha para a obra que Deus está fazendo naquele povo. Aí eu vou com os irmãos aí um pouquinho mais à frente, senão a gente vai ficar repetindo essa fala. Mas aí eu vou com os irmãos no capítulo 8, no capítulo 10, por gentileza. Deixa eu ver se eu não me perdi. 10:27? Obrigado. Pode ler. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Caramba, olha que interessante. Esse endurecimento é em parte. Na minha opinião, e eu acho que eu não preciso ir muito longe, dá para perceber que Faraó tem uma postura de endurecimento. Ele vê a obra de Deus, ele sente um alívio e ele se fecha. Ele vê a obra de Deus, ele sente um alívio e se fecha de novo. Não vou precisar me abrir tanto para Deus. Então ele se fecha. Mas tem um dado momento que Deus fecha o coração dele. Em nenhum momento aqui ficou assinalado que Faraó está indo para o inferno e que Deus está mandando Faraó para o inferno. Mas de que o propósito de Deus naquele momento em endurecer o coração de Faraó não é porque Faraó não havia o endurecido antes. Então existe uma duplicidade de coisas acontecendo nesse momento. E por que eu ressaltei aqui Êxodo? Porque vai haver uma fala, e houve uma fala de Paulo em relação ao endurecimento do coração de Faraó, mas no capítulo anterior, mas essa fala tem a ver com o fato de que Faraó propunha em seu coração endurecer-se contra as obras de Deus. E de que esse endurecimento veio de Faraó, mas também depois veio de Deus, e de que os dois estão cooperando. Mas isso não indica que Faraó não está sendo permitido a Faraó ser salvo, ou coisa desse tipo, mas de que há um propósito de Deus acontecendo ali, tá bom? Aí a gente volta para Romanos. Vamos lá. Eu vou ler aqui a folha para a gente também colaborar com algo. Verso 8, tu leu o verso 8 da folha, David? Não, né? Deu? Lê de novo. Não, esse pedacinho aqui da folha, tu leu? Sim. O 11 não, né? Não.
Pela sua transgressão, salvação aos gentios. Paulo repete a interpretação que dá ao cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, 21. É mencionado em 10, 19. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Tem um capítulo que eu nunca esqueci na minha vida. Depois que eu li pela primeira vez, ele ficou marcado. Em Isaías. Dê uma chegada lá comigo em Isaías, Velho Testamento. Gente, a gente está usando muito velho aqui nesse bate-bola porque o nosso irmão Paulo tá usando isso aqui, tá bom? Uma corrida, né? É, tipo, ele tá indo o tempo todo. Isaías o quê? Ai. Deixa eu ver se eu não me perco, não. Ai. Onde é que tá aquele texto que fala que estendi minha mão, todos os dias um povo rebelde contradizente? Tá aqui no começo, não tá?